Como diz a palavra, por causa da sua misericórdia, do seu grande amor, é o fato de não sermos consumidos. Porque somos pares diante do Senhor. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Depois de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas. Glória a Deus. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Glória a Deus. Jesus estava aqui dizendo para os discípulos e a multidão que se alguém quisesse vir após ele, teria que negar a si mesmo. Vir após Cristo é estar à frente de Cristo. Estar sob os cuidados e guardado por Cristo. Por isso ele disse a todos: estais após mim, para que os meus olhos possam contemplar a cada um de vós. Mas para que eu possa estar diante do Senhor, é necessário que eu venha negar a mim mesmo, negar os meus anseios, negar os meus desejos, negar o que o mundo me oferece. Glória a Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus, mais através para os discípulos, diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou no sentido porque o ministério dele era curto aqui na terra. E Jesus não veio para poder usufruir das coisas da terra, mas veio para cumprir a missão que o seu Pai lhe dera, a missão de pregar a cruz. Glória a Deus, aleluia. A cruz que traria a salvação. Essa cruz que foi revelada em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que a serpente ia ferir o seu calcanhar. Glória a Deus. E a serpente feriu, levando ele sobre o madeiro. Glória a Deus. Ali quando o homem pegou, porque Paulo diz que por o pecado de um homem foi necessário vir o justo para redimir, porque por um homem este pecado veio sobre a terra. Glória a Deus. Ah, mas quem deu asa, ouvido, confiança à serpente foi Eva, não foi Adão. Foi a mulher que Deus deu a ele, porque diz a Bíblia que Deus olhou para a terra, viu que Adão se sentia só. E Deus fez para ele uma disjuntora. Mas por que por um homem entrou o pecado? Porque antes de Deus formar a mulher, Deus disse para Adão: Adão, eu te coloquei nesse jardim do Éden, e existe essa árvore da vida, e existe essa árvore do bem e do mal. Dela não tocareis. Porque se tu tocar, Adão, tu vai ter conhecimento do bem e do mal. E certamente morrerás. Deus não estava falando que se ele comesse na mesma hora ele ia morrer. Mas Deus estava falando que o que ele fez, a sua imagem, a sua semelhança, não ia existir. Aleluia. Por nós termos sido feito a imagem e a semelhança de Deus, que quer dizer a glória de Deus, Aleluia. o adversário quis destruir. Vou destruir aquilo que Deus achou precioso, de ter formado o homem, a sua glória, a sua imagem, a sua semelhança. Não porque Deus não tem corpo físico, ele é um ser já existente. A imagem que nós somos dele. E Adão tinha a sua semelhança. Glória, glória a Deus.
Aleluia. Até que a mulher disse: Adão, a serpente falou comigo. Eu peguei o fruto e comi. Agora, Adão, eu sei o que é o certo, o errado, ou quer dizer o mal e o bem. Pode comer, não vai te acontecer nada, porque nada em mim aconteceu. Adão deu ouvido à mulher. Mas foi Adão que Deus advertiu primeiro. Deus não advertiu a Eva, advertiu Adão. Por isso que Paulo diz que por um homem veio o pecado e por outro pagou o pecado para a salvação do homem, que é Cristo Jesus. Aleluia. A cruz era um castigo executado pelos romanos. Os romanos já tinham costume de matar os escravos pendurados sobre uma cruz. Os criminosos pendurados sobre uma cruz. E Roma estava dominando Israel. Roma comandava. Mas os escribas, os fariseus, os príncipes daquela época, eles davam as regras para o imperador. Aquilo que eles pediam, o imperador fazia. Porque o imperador, com a sua perspicaz, colocou os príncipes da época, os sacerdotes e os escribas para os auxiliar. Então era costume já de Roma. E esse costume, eles tinham por hábito de sacrificar os escravos, os criminosos da época, em cruz forma de X, em cruz forma de T e em cruz forma de espada. Essa cruz em forma de espada é que o nosso Messias, é que o Redentor, o Salvador da humanidade morreu. Foi crucificado. Aleluia. E era um horror para a época. Era um escândalo para a época. Era uma vergonha para a época. Era uma humilhação para a época. Aquele que morria na cruz. E era costume dos romanos escrever o porquê aquela pessoa morreu em cima da cruz. Por isso que os judeus mandaram que eles colocassem Jesus, o rei de Israel. Está em Mateus 27, versículo 37. Glória a Deus. Eis aqui o rei dos judeus. Porque era costume narrar o porquê aquela pessoa estava sendo crucificada. Glória a Deus. Aleluia. Mas os romanos, irmãos, eles não pregavam os escravos. Eles não pregavam os malfeitores. Eles amarravam até eles morrerem sobre postes. E Israel amarrava sobre árvores. Era um costume judaico amarrar sobre árvores os malfeitores. Mas quando chegava a noite, eles tiravam, porque eles sabiam que se ele permanecesse pela noite, viria a maldição sobre ele, conforme está escrito em Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Que tinha que ser tirado para que a terra não fosse maldita, porque aquela pessoa diante de Deus já era maldita. E eles eram só amarrados. Mas quando o nosso mestre foi entregue, foi condenado pela multidão, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus. Glória a Deus. Quando ele estava indo para o caminho do Gólgota, chamado lugar de maldição, lugar maldito, lugar de morte. Diz a Bíblia que Jesus carregava sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, porque ele se titulava Rei dos Judeus. Mas os judeus debochavam porque achavam que ele tinha que assumir um trono terreno. E ele veio falar de um trono celestial. A qual, quando ele vencesse a morte, ele sentaria à destra do Pai como filho primogênito que veio à terra e cumpriu a sua missão. Assim como diz no capítulo 1, João, narrando, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aleluia. E estava desde o princípio. Glória, glória, glória a Deus. Quando o homem pecou, Deus, no princípio, Deus colocou em seu coração a enviar Jesus. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai identificando em cada livro, falando de Jesus. Glória a Deus. Tipificando Jesus. Glória a Deus. Mostrando aos judeus que Jesus viria. Mas eles achavam que ele viria lá reinar
sobre Israel, mas Jesus veio